Olá, meus caros, sejam muito bem-vindos à nossa sétima aula aqui pela Logopraxis. Eu sou o Dr. Harrison Santos, psicólogo especialista em logoterapia. Sejam todos muito bem-vindos. Como sabem, meus caros, tivemos um pequeno problema na hora de transmitir essa aula ao vivo. Exatamente agora nós estamos às 14h50 do dia 24/7 de 2025. Tivemos um pequeno problema para transmitir essa aula por conta da nossa instabilidade na internet, beleza? Então, por, por conta disso, não estamos ao vivo. Eu estou gravando essa aula exatamente no momento que eu iria dar essa aula. Enfim, como diria Viktor Frankl, nós vamos lidando com os sofrimentos inevitáveis da vida, beleza? Muito bem, meus caros. Então, essa é a nossa aula sobre as 10 teses da pessoa humana. Tá? Viktor Frankl desenvolveu essas 10 teses da pessoa humana para identificar, ou melhor, para acoplar a antropologia da logoterapia. O que a logoterapia acredita como antropologia? Beleza? Bom, mas no início dessa aula eu preciso dar alguns avisos para vocês, senão eu acabo me esquecendo, tá certo? Bom, o primeiro deles é justamente a para você que não baixou ainda, se você quiser baixar e fazer uma pequena leitura, tem um opúsculo chamado As 5 Técnicas da Logoterapia. Porque muita gente desconhece as técnicas da logoterapia, que na faculdade não se fala tanto, né? Principalmente a faculdade de psicologia. Então, tá lá para você baixar de forma gratuita, o link está aqui na descrição, se você tá pelo YouTube. Se você tá pela plataforma, você já tem acesso, beleza? Então não se preocupe. Os resumos dessa aula, o acesso para depois dessa aula, o resumo em PDF bonitinho ali dessa aula, tá lá no nosso grupo, na nossa comunidade da Logopraxis no WhatsApp. Ah, Harrison, eu não tô lá ainda. Então, se você está aqui no YouTube, é só acessar o link aqui na descrição que você já entra lá na plataforma, tá? Sem custo algum, é totalmente gratuito. É nossa na plataforma não, desculpa, na comunidade, tá? Você entra na comunidade e pode usufruir ali dos resumos, do nosso bate-papo ali também, assim que tiver discussão talvez de alguns casos, enfim, a comunidade é para nós, de fato, estarmos ali juntos como colegas de trabalho. Beleza? Bom, e se você quiser já ter acesso à Logopraxis de fato, que é onde ficam gravadas as aulas, que nem todas são disponibilizadas no YouTube, no primeiro momento sim, mas em outro momento elas são retiradas do YouTube e fica exclusivamente para as pessoas que estão dentro da nossa plataforma, tá? Da Logopraxis, ok? Então você pode acessar também, o link está aqui na descrição. É só acessar e conhecer a Logopraxis, a nossa academia de logoterapia. E por lá nós temos várias coisas gravadas já. Nós temos, além dessas aulas que eu dou aqui no YouTube, que faz parte de uma espécie de especialização em logoterapia, também tem as aulas que já foram gravadas sobre o meu método terapêutico, uma introdução ao meu método terapêutico que vai lá desde de Sócrates, Platão, Aristóteles, perpassa por Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, São João da Cruz e Viktor Frankl, principalmente, né? Então eu desenvolvi um método nesses bons anos de clínica, bons mais de 500 pacientes já atendidos aqui na nossa clínica, deu para desenvolver esse método que faz. Se eu fosse resumir o método para vocês, seria uma extração da verdade de dentro do paciente. É isso que o método faz, tá? Mas como se faz isso? Tem como diria o brasileiro, tem a ginga, tem, entendeu? A gente tem a ginga. Então, se você quiser saber um pouco mais, entra lá, tá? E lá dentro também da plataforma tem algumas aulas sobre finanças para consultório. Se você quiser abrir seu consultório, como é que eu começo um consultório? Como é que eu começo a atração de paciente? Tem tudo lá. Tem os estudos de caso clínico, tem as gravações das supervisões clínicas que a gente já fez,
beleza? E tem várias outras coisas lá, análise de filme em logoterapia, enfim, tem um monte de coisa lá que não dá para falar tudo, senão a gente toma muito tempo da nossa aula aqui, beleza? Então, se você quiser acessar de fato lá, é só você acessar o link aqui na descrição e talvez esteja também no comentário, beleza? Nós estamos com um problema na iluminação. Faz as coisas correndo também, né? Enfim. Tava preocupado com a internet e esqueci da iluminação. Esse que bate um sol aqui, então o sol faz um contraponto aqui. Tem que ficar ajustando a iluminação. E ainda nós estamos meio amarelo ainda, né? Mas tá bom. Tá ótimo. Deixa eu ver se eu vou ver pra cá. Aí ficou melhor. Aí ficou melhor. Muito bem. Embora esta aula não esteja ao vivo para vocês, aí eu estou gravando aqui como se fosse ao vivo aqui. Pena que não teria a interação de vocês, né? O que me interessa mesmo de fato é a interação de vocês, né? Talvez a gente poderia marcar alguma coisa no Zoom, né? Seria legal, né? Seria legal a gente bater um papo junto, assim, não só escrevendo aqui nos comentários no chat do YouTube, mas a gente vê cara a cara, né? Face a face e perguntar, responder e tal. Ficaria bem legal. Então, eu vou anotar essa ideia, beleza? Muito bem, então vamos de fato à nossa aula sobre as 10 teses da pessoa humana. O primeiro de tudo que a gente precisa responder de fato, ou melhor, a gente não vai responder agora, mas vai responder depois das 10 teses da pessoa humana. Aí sim você vai identificar o que é o ser humano de fato na antropologia da logoterapia. Beleza? No que a logoterapia acredita. Eu me esqueci de uma coisa. Me desculpa. Deixa eu só abrir aqui. Me esqueci mesmo. Você faz as coisas correndo. Dá nisso. Peraí. Cri. 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 A internet aqui tá legal não? Vamos ver se tá pegando isso aqui. Pegou? Foi? Ixi. E aí, foi. Tá, maravilha. Bom, meus caros, vamos nessa. Travou um pouquinho aí porque o computador não é lá bom, essas coisas. Mas seguimos. E as 10 teses da pessoa humana vai visar responder exatamente isso. O que é a pessoa humana de fato? Depois das 10 teses, vocês vão poder compreender melhor o que é exatamente o ser humano para a logoterapia. Beleza? E esta aula tem o costume de ser extensa. Tá? Ela tem o costume de ser mais extensa, mas não sei se vai caber tudo dentro de uma aula, mas se não, sem pressa. Sem pressa. A gente não precisa ter pressa para ajeitar essas coisas tudo no tempo. Beleza? Sem neurose. Tá. Eu tô com receio de que não esteja funcionando ali onde eu estou. Deixa eu ver pelo celular. Ah, depois eu vejo isso. Enfim, senão a gente vai prolongar muito tempo aqui. Já demorei quase 10 minutos para iniciar a aula. Então, vamos nessa, tá? Como eu falei para vocês, essas 10 teses da pessoa humana, ela vai visar reconhecer o ser humano como tal, como ele é de fato, beleza? É mostrar que conhecer a pessoa humana é de uma tarefa muito essencial na vida. Não só você que é psicólogo, não só você que é terapeuta, mas bem como todos precisam conhecer o homem de fato, porque a todo momento a todo instante, nós estamos de fato, como eu posso dizer, nós estamos lidando com seres humanos. Não tem um dia que a gente não vê um ser humano sequer. É impossível. Você passou o dia inteiro sem ver uma pessoa.
A não ser que você viva sozinho, é bem difícil, né? Se alguém tem uma história dessa aí, poxa, sinto muito, viu? Sinto muito mesmo. Porque nós precisamos conviver com seres humanos, faz bem para a humanidade. Beleza? E quando a gente fala de ser humano, os filósofos antigos, como eu falei para vocês lá nas aulas de história da psicologia, os filósofos antigos já tentavam responder de fato quem é o homem. Quando você pega em Sócrates e Platão, tem o famoso termo conhece-te a ti mesmo. O que seria conhece-te a ti mesmo? Seria uma espécie de introspecção onde você vai lá na sua via mais interior possível para se autoconhecer. Conhece-te a ti mesmo. Parece muito fácil, parece muito simples falar isso hoje, embora muitas pessoas não se conheçam de fato. Mas quando, se eu não me engano, eu falei pra vocês isso na aula da história da psicologia, na parte um ou na parte 2, agora não me recordo. O Xenofones, que era amigo de Sócrates, ele foi no templo de Delfos, né? No templo de Delfos estava escrito conhece-te a ti mesmo, ou melhor, torna-te aquilo que és, né? Mas a gente pode traduzir também como conhece-te a ti mesmo. Mas vocês já vão entender essas duas frases em questão, tá? Tem alguma coisa aberta aqui no computador que tá travando. Pera aí, só um minuto, galera. Deixa eu só fechar o que tá travando no computador aqui. É isso aqui, ó. Beleza. Eu acho que vai melhorar um pouquinho aí. Não vai travar tanto mais. Eu acho que deu certo, né? Vamos lá. Acho que foi. Tá? Então, no oráculo de Delfos estava escrito assim: conhece-te a ti mesmo. E aí, Xenofones volta, e lembrando que Delfos era uma espécie de divindade, e Delfos falou para Xenofones que Sócrates era o homem mais sábio da Grécia. E Sócrates falou assim: olha, acho que você tá meio errado, cara. Acho que não é bem assim, não. Eu vou te provar que eu não sou o homem mais sábio da Grécia. E aí ele vai pro. Vai pro. Como é que eu posso dizer? Ele vai perguntar pros filósofos o que é filosofia, ele vai perguntar pros médicos o que é medicina, ele vai perguntar pros matemáticos o que é matemática, e todos eles vão responder exatamente o termo, o que é a medicina, mas não sabem o que é na raiz, de fato. E Sócrates falou: olha, nem eu sei. Aí surge a grande frase de Sócrates: só sei que nada sei. Depois de muita investigação, obviamente, né? Porque esse conhece-te a ti mesmo está relacionado a isso. Olha, eu só sei que nada sei, então eu preciso me conhecer de fato. Salvo engano, Platão, ele tinha essa pequena frase que ele falava que uma vida que não é testada, não é examinada, não é uma vida digna de ser vivida. E quando você pega nos termos atuais, o que acontece? Nos termos atuais, nos tempos atuais, na verdade, as pessoas não estão muito assim fervorosas em testar a própria vida. E quando eu falo testar a própria vida, não é você pular de um edifício e achar que você vai cair em pé. Também não é isso. Para de ser burro, né? Não é isso. Mas testar a sua vida é testar as suas energias, testar as suas forças. E nem é de força física que eu tô falando. Tem a força física também, obviamente, mas não é só isso. Não é só força física, mas é muito mais que isso. A força intelectual, a força espiritual e diversas outras forças. Uma vida examinada.
Quando a gente fala de exame, a gente está falando de uma vida reflexiva, onde você reflete sobre si próprio. Quem sou eu? Até onde eu consigo chegar? Olha, parece que não vai dar, mas vamos testar. Sei lá, tem um relatório gigante para entregar na faculdade, no trabalho, que seja, parece que não vai dar. Mas eu testei. Eu testei para saber se realmente não vai dar. Uma vida não examinada, não testada, não reflexiva é uma vida indigna de ser vivida. Se você não reflete sobre a sua vida, se você não tá nesse processo de autoconhecimento, me desculpa falar, a sua vida é uma vida mal refletida, mal vivida. Não é digna de ser vivida. Pelo amor de Deus, não tire a tua vida. Não é disso que eu tô falando. Acho que você me entendeu. Compreende que uma vida precisa ser testada de fato. Pra, assim como uma laranja, você espreme ela até sair todo o caldo. Assim é a vida humana. Porque o caldo da laranja é o que mais interessa, não é a casca. A casca é horrível. O bagaço da laranja é pior ainda. Mas o gostoso da laranja é o caldo. É o líquido que sai dela. Então a gente espreme até sair todo o líquido. Até todo o suco. Qual é o suco que precisa sair da sua vida? Qual é o suco que a gente precisa extrair da vida dos nossos pacientes? É o que eu fico me perguntando. Quando o paciente está na minha frente, eu me pergunto sobre isso. Qual é o suco que eu preciso extrair do meu paciente? Obviamente, nós vamos construindo e extraindo a verdade. Por isso que eu falei para vocês do método terapêutico, tá? Não dá tempo de eu explicar tanto para vocês, mas no meu método terapêutico é justamente que eu viso isso, extrair a verdade, extrair o caldo, extrair o suco daquele paciente, a verdade, entende? E aí tem boas técnicas para se utilizar para isso, tá? Beleza? E a diferença de uma vida reflexiva para uma vida alienada é especificamente o que a gente vive hoje em dia, na contemporaneidade. Enquanto os nossos adolescentes, principalmente, e até os adultos, né, querendo ou não conseguem refletir sobre a própria vida e vivem uma vida alienada. Eu posso dizer muito mais alienada pelas redes sociais, querendo ou não. É uma vida totalmente alienada, é travada. Onde mandam ir, você vai. Você precisa ser produtivo. Então, nossa, eu preciso ser produtivo. Vamos embora. Olha, eu preciso fazer isso aqui. Tá na moda, tá na trend, né? Os pacientes adolescentes falam disso, né? É a trend, entrou em trend. Tem que seguir a trend, tem que, entendeu? Tá, é uma vida alienada. Mas quem é de fato você? Conhece-te a ti mesmo? Eu conversava com a nossa psicóloga aqui na clínica, na supervisão, clínica que a gente tem aqui na Santos Clean, e nós conversávamos sobre isso, que existe um exercício, e esse exercício não é da logoterapia especificamente, mas vale muito a pena para a logoterapia. Esse é um exercício do Olavo de Carvalho, que é um exercício do necrológio, onde você imagina todo o seu velório, com quantos anos você vai morrer, sei lá, com 80, 90 anos, que seja. E você imagina quem são as pessoas que vão estar no seu velório, e no seu velório existe uma espécie de púlpito de ambão, onde você vai fazer onde o ente querido que você escolher, uma pessoa querida, vai fazer uma leitura sobre a sua vida. Por exemplo, no meu caso, olha, Harrison viveu até os 80 anos. Ele fez isso, 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 construiu isso, isso, isso. Entende? Só que essa carta que ela vai ler tem um detalhe: é escrito por você, é escrito pelo paciente. Engraçado, né? Porque vai dizer Viktor Frankl: o que dá sentido à vida é a morte. Uma frase polêmica. Por que a morte?
Porque você olha do ponto final dessa terra e tenta alcançar esse ponto final. Não alcançar a morte de fato, mas alcançar as coisas até a morte. Quero ser, sei lá, um bom psicólogo. Então, para ser um bom psicólogo, eu tenho que estar na logopraxis. Ora. Para ser um bom psicólogo, eu preciso estudar, eu preciso gastar meu tempo, minhas energias estudando, atendendo, sendo justo. Eu quero morrer como um bom psicólogo, então eu vou atrás desse sonho. Entende? Eu quero ser um bom pai de família, um bom marido. Então você corre atrás disso, porque o que dá sentido à vida é a morte. O que eu preciso fazer até lá? Inclusive, alguns santos católicos tinham o costume de colocar uma caveira. Não sei se dá para enxergar aqui. Eu tenho uma caveira aqui dentro do meu consultório. Para se enxergar essa caveira, oh, desculpa, para enxergar de fato esse caminho, esse objetivo, eles tinham esse costume de colocar essa caveira. Porque essa caveira lembrava-se o famoso memento mori, que significa lembra-te da morte. Ou seja, o que você está fazendo até a sua morte? Quais são as coisas que você está fazendo com o tempo que Deus te deu? E o necrológio é justamente isso. O que dá sentido à vida é a morte. Você ancora o paciente não na morte, mas no final da vida dele, para que de trás para frente ele consiga trilhar um caminho. Entende? É como se você fosse embaixo da terra, subterrâneo, fosse cavando um túnel daqui, onde eu estou em São Paulo, até o Rio de Janeiro. E aí você cavou até o Rio de Janeiro, chegou lá, então você tem que voltar para São Paulo, que é o seu lugar, que é o ponto de partida. E nós comentávamos, eu com a nossa psicóloga aqui da Santos Clean, sobre isso, como é difícil a gente fazer esse tipo de exercício com os nossos pacientes. Porque os nossos pacientes, digo, adolescentes. Porque eles não têm perspectiva de futuro. Quem eu quero ser? Eu quero ser TikToker. Me ajuda. Quero ser YouTuber. Poxa, é legal, pode ganhar uma certa grana ali, ok? Pode dar muito certo. Mas é 1 em 1 milhão que dá certo. É tipo ganhar na loteria mesmo. Você entende? Não tem profissão. Eu já vivi muito isso. Eu fui palestrar numa escola, em várias escolas, na verdade, né? Bem no começo da minha carreira, inclusive. Fui palestrar nas escolas, justamente palestrar sobre o sentido da vida e tal, essa âncora para o futuro. E quando eu perguntava para os alunos o que eles queriam ser, não tinha uma resposta adequada ali. Eles respondiam exatamente isso que eu acabei de falar para vocês: TikToker, YouTuber. Tá, mas beleza, e aí? Tá. O que mais? Eles não tinham perspectiva de futuro. Não, eu não penso em família, não pensam no trabalho que vai ter, no que querem ser. Tá fora. E vai dizer o Viktor Frankl que uma pessoa, ela pode viver sem a vontade de poder e sem a vontade de prazer, mas jamais ela pode viver sem a vontade de sentido. Isso é impossível para um ser humano. Por quê? Essa vontade de sentido é o que ancora o paciente na vida. Imagine uma corda, né? Vou dar um exemplo com esse cabo USB aqui. Imagine uma corda que a gente joga para cima, né? Se a gente jogar para cima, ela vai cair pela lei da gravidade. Mas se a gente jogar para cima e tiver uma âncora aqui, né? Vamos supor que tem uma âncora aqui. Ela se sustenta. Então essa âncora é o sentido. Uma vida sem sentido, ela perdeu tudo. Tudo. Ela não perdeu só algumas coisinhas, ela perdeu tudo, ela perdeu a raiz dela. Ela não se reconhece como pessoa, e isso é pior que tudo. Entende? Então, quando o Viktor Frankl diz sobre aquela famosa frase, né? Torna-te aquilo que só tu pode ser. Ou torna-te aquilo que és. Eu gosto mais desse termo.
dessa frase. Torna-te aquilo que és. Por quê? Torna-te aquilo que és. Vamos pegar um pouquinho aqui, vamos meditar um pouquinho sobre essa frase em específico. Tornar aquilo que você é, de fato, é falar o quê? Que você precisa... Deixa eu dar um outro exemplo para ficar mais claro. Por exemplo, eu preciso me tornar um psicólogo. Então isso quer dizer que eu ainda não sou um psicólogo. Um exemplo, né? Aí quando eu me tornei um psicólogo, me formei na faculdade de psicologia, aí eu me tornei um psicólogo. Mas eu vir a ser um psicólogo, ou melhor, se tornar um psicólogo, é um vir a ser psicólogo. Só que quando eu misturo torna-te aquilo que és, o que é de fato, ele é presente, ele é de fato, ele é o ser, eu sou isso. Então, tornar aquilo que és é exatamente fazer o movimento interior, fazer o movimento contrário. Torna, né? Imagina ao redor, torna-te aquilo que és, interior, para dentro. Quem eu sou. E obviamente não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil tornar aquilo que és. Por quê? Você já se perguntou por que você nasceu numa família que fala a língua portuguesa? Por que você nasceu num país que fala a língua portuguesa? Por que seu sotaque é mais puxado, talvez, para um carioca que fala x burque? Por que o seu sotaque é mais puxado para um paulistano que fala porta, portão, porteira? Já se perguntou isso? Por que você teve que nascer na sua cidade natal? Minha cidade é Jacareí, interior de São Paulo, né? Dá para perceber pelo sotaque. Por que eu tive que nascer em Jacareí? Por que eu tive que seguir uma linhagem da minha família Santos? Eu sou Harrison Santos. Por quê? Você percebe que são respostas que talvez você não tenha. E é difícil mesmo tornar aquilo que és. Saber a sua identidade. Porque a gente pega aquele princípio de... princípio de identidade em Kant, no filósofo Kant, que vai dizer o seguinte... que uma coisa não pode ser a mesma coisa ao mesmo tempo. Por exemplo, uma caneta não pode ser um lápis. Uma planta não pode ser microfone. O frio não pode ser calor. Ou você tá com frio ou você tá com calor. Não tem como estar com os dois ao mesmo tempo. Entende? Uma coisa não pode ser e não ser a mesma coisa, porque o ser carrega identidade. E identidade é único. Identidade é interior. Esse I é de interior. É esse interior, essa identidade de fato, quem sou eu. E se eu sei quem eu sou eu, ora, nada me detém. Eu sei quem eu sou. Mais pra frente vocês vão descobrir algumas coisas nessas aulas. Por isso que eu, sinceramente falando assim, se você não conhece nada sobre a logoterapia, baixa o opúsculo que está aqui na descrição. Se você já conhece um pouquinho da logoterapia, entra na nossa comunidade da logoterapia, da Logopraxis, desculpa, para você ir vendo alguns conteúdos, alguns resumos aqui da aula. Mas se você quer dar um passo maior, sinceramente falando, assine a Logopraxis. O link está aqui na descrição se você está pelo YouTube. Se você está pela plataforma, seja bem-vindo por aqui, tá tudo certo. Tem alguns materiais a mais aqui para vocês, tá? Mas por que eu recomendo muito? Porque é um exercício para a vida, né? É um exercício realmente para a vida, você se tornar aquilo que é. É um exercício diário, um psicólogo precisa fazer isso. Não é só você com o paciente. Um psicólogo precisa realmente saber quem ele é de fato. E sabendo quem ele é de fato, ele vai poder ajudar o outro. Porque ele sabe as suas delimitações de espaço. Certo? Torna-te aquilo que és. Torna-te aquilo que és. Só você pode ser você mesmo. Ninguém pode ser você senão você mesmo. Já parou para pensar nisso? Eu brinco com os pacientes aqui no consultório que
Você nunca vai ver na rua ninguém falar assim: olha, olha eu ali. Porque não existe ninguém como você. Não existe ninguém como você. Só você pode ser você. E ninguém mais pode ser você. Essa é uma das maiores dádivas da vida, porque você carrega um princípio de identidade. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Ninguém pode ser você de fato. Só você pode realizar esse estudo, só você pode atender aquele paciente. Por que aquele paciente veio para você e não para outra pessoa? Ah, porque a sua consulta é mais barata? Tá, beleza, pode até ser, mas por que ele está no seu consultório? Tem mais pessoas com o mesmo valor da sua consulta. Mas por que ele está no seu consultório, cara? Tem alguma coisa ali, tem uma missão ali. Você precisa identificar essas pistas existenciais. Isso é tornar aquilo que és. Torna-te aquilo que és. Olha, eu sei quem eu sou. E ninguém me derruba por conta disso. Se eu sei quem eu sei exatamente o que eu preciso fazer nesta vida. E é difícil a gente saber exatamente. É um caminho bem trilhado aí. Tá? Bom, muito bem. Como eu disse para vocês, a explicação dessas 10 teses, a gente nem chegou na primeira tese ainda. É uma pequena introdução, uma pequena longa introdução, porque vocês precisam entender alguns conceitos aqui da antropologia de Frankl, tá? E, e quando a gente fala da pessoa, de fato, a gente precisa entender que é falar do óbvio. Porque assim, a gente sabe exatamente o que é pessoa. É necessário ter essa honestidade intelectual de, olha, eu sei o que é uma pessoa. Eu só não sei explicar. Pode ser que explicar você não consiga. É igual o Santo Agostinho nas suas confissões, quando ele foi falar sobre o tempo. Ele fala assim, olha, eu sei o que é, mas eu não sei explicar. E aí ele destrincha o que é o tempo e explica muito bem. Mas vai saber o que Santo Agostinho sabia mesmo de fato sobre o tempo. Ninguém sabe porque ele não sabia explicar. Por que você sabe que eu sou você e você não é eu? O português está errado. E que eu não sou você e você não é eu. A gente sabe dessas coisas, só que a gente não consegue explicar. Porque, por exemplo, se a gente pega o tempo presente, o tempo é o quê? É o esse minuto, esse segundo, esse milésimo de segundo. O que necessariamente é o tempo de fato? Porque o milésimo de segundo, assim do momento que sai do nosso pensamento, ele já vira passado. Tá tudo passando. Entende a confusão? Tem coisas que a gente sabe o que é, mas não sabe explicar. Na verdade, Santo Agostinho explicou muito bem sobre o tempo. Depois a gente pode ter uma aula sobre o tempo. Porque o tempo vai influenciar muito bem em como os pacientes interpretam cada trauma. Porque o trauma está relacionado ao tempo. Totalmente Desculpa, totalmente no passado não, mas ligado no passado, mas com um pezinho no futuro, no abstrato, no concreto do presente, no abstrato do passado e do futuro. Mas essa aula é para um outro momento, tá certo? Hoje é sobre as 10 teses da pessoa humana. E vamos nessa. A primeira tese da pessoa humana. A primeira tese da pessoa humana, o Viktor Frankl diz que a pessoa é indivíduo. Beleza? A pessoa é indivíduo. Por que é indivíduo? Indivíduo significa indiviso, ou seja, inquebrantável. Não dá para se quebrar uma pessoa no meio. Por exemplo, não dá para quebrar uma pessoa no meio como eu quebro esse lápis no meio, se eu fizer força. A pessoa é íntegra, ela é indivisa, então por isso que ela é um indivíduo. Tá certo? Ela não pode se reduzir a partes. Porque senão a gente cai num perigo chamado reducionismo. Tá? O que é o reducionismo de fato? Por exemplo, a gente achar que tudo é psicológico. Por exemplo, a pessoa tá
tá com esquecimento, né? Começa a esquecer muito das coisas. Isso é falta de memória, psicológico. E vai ver a pessoa tá com um Alzheimer, tá com começo de Alzheimer. Não é psicológico. Psicológico se trata de emoções. O Alzheimer se trata da parte da área fisiológica do paciente, da área cerebral dele. É uma doença, de fato, degenerativa. Ela vai roendo o teu cérebro até você se esquecer de muitas coisas. Entendeu? Certo? Só que o Viktor Frankl expõe alguns reducionismos como forma de perigo. Por exemplo, esse que eu acabei de dizer para vocês se chama psicologismo. Achar que tudo é psicológico. Achar que se eu tocar na via psicológica, com um passe de mágica vai funcionar as coisas. É o que muito coach, infelizmente, faz. Polêmico. Só um pouquinho. Infelizmente, é o que muito coach faz. Por quê? Quando você vai num evento de um coach, é só você perceber o que acontece lá. Você chega a ter um som alto. Pá, 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 pá. Aí o que acontece? O coach entra como um super-herói, né? Grita, não sei o quê. Isso libera muita dopamina, endorfina, que seja. E aí liberando essa endorfina, dopamina, serotonina que seja, vai mexer com suas emoções. E mexeu com as suas emoções, você ficou preso. Porque o cérebro humano é assim, ele fica preso onde ele tem atenção. Entende? Há um perigo também de uma coisa chamada sociologismo. Ou seja, falar que o ser humano é reduzido à sociedade. É o que muita gente dos direitos humanos fazem. Por exemplo, se você é estudante de psicologia ou já foi estudante de psicologia assim como eu, você vai saber exatamente do que eu estou dizendo, tá? Deixa eu só ajeitar essa luz aqui. Tá ruim, né? Tá estourando. Que bate o sol de um jeito, bate o sol de outro. Deixa eu ver se eu jogar pra cá ficar bom. Boa, aí ficou melhor. Beleza. Tá horrível ainda, né? Tá horrível. Deixa eu virar pro outro lado aqui. Boa. Continua horrível, mas vai ficar assim mesmo. Que eu não tenho tanta paciência pra ficar mexendo com isso não, tá? Deixa eu ver se ligar isso aqui funciona melhor. Tá. Ah, melhorou. Ó, ficou ó, horrível. É porque tá batendo sol aqui, né? O sol, pra questão de iluminação, é terrível. Mas, mais pra frente a gente faz um cenário melhorzinho, tá? O perigo do sociologismo é o quê? É reduzir o ser humano à sociedade. O que os direitos humanos geralmente fazem. Por exemplo, se o indivíduo é um psicopata, ele é um doente. Então, se ele é um doente, ele não pode ser incriminado por uma doença. Olha o terrível dessa história. Se, por exemplo, um estrupador ele estupra, sei lá, qualquer pessoa, ele é um doente. Mas se ele é um doente, ele não pode ser julgado pela sua doença. Julgado pela justiça, no caso. É isso que os direitos humanos fazem. Reduz o ser humano ao sociologismo. Não, mas é que ele é doente pela sociedade, a sociedade o afetou, não sei o quê. É um perigo terrível. E a questão do biologismo. Biologismo eu já expliquei para vocês, na verdade, mas a gente pode retomar aqui. Que é, por exemplo, aquele exemplo que eu dei do Prozac. Lembra do Prozac da outra aula? Inclusive a gente tomou até um bloco sobre o Prozac em outro anúncio que a gente fez. Enfim, né? Por que será que tomamos um bloco, né?
Por que será? E ahn, esse biologismo é achar que tudo se cura com um remédio. Achar que o ser humano é só um estalar de medicação que tá tudo bem. Então é medicação pra lá, medicação pra cá, e aí fica maravilhoso. Deixa eu voltar pra lá. Acho que ficou mais ou menos melhor. Me irritando essa luz. O perigo de reduzir o ser humano ao biologismo é achar que tudo é oriundo do biológico. É achar que tudo se resolve com remédio, que tudo se resolve com, enfim, com vários outros tipos de drogas, de fato, né? Quando eu falo drogas é medicação, né? Por isso que a farmácia chama drogaria, entende? Certo? E isso, de fato, se a gente reduz o ser humano ao psicologismo, ao sociologismo e ao biologismo, a gente nega de fato que existe uma liberdade ali. A gente nega que no ser humano há uma liberdade única e irrepetível, que em última instância pode dizer sim à vida apesar de tudo. A gente nega isso. E é claro que se a gente nega isso, o ser humano então não é livre. A gente nega a liberdade do ser humano. Por exemplo, o Freud, ele falava que o ser humano ele é movido pelos instintos. Ou seja, bateu, levou. Ele é movido pelos instintos. Quando tem um instinto, ele age. O Marx, por exemplo, é um grande nome do sociologismo. Ele fala que o ser humano é fruto do meio. Ou seja, o meio, a sociedade. A sociedade constrói o ser humano. E tem uma coisa aqui, isso vai ficar claro para vocês quando a gente for falar da dimensão ontológica é, da pessoa humana. Mas, quando a gente fala desse fruto do meio, de fato, nas faculdades de psicologia insistem em ensinar logoterapia como se o ser humano fosse bio, psíquico, social ou espiritual e social. Insistem em falar que o ser humano é social. Ah, mas você fala pra mim assim, olha, mas não é social? Não é óbvio isso? É óbvio que ele é. Na verdade, ele faz parte de uma sociedade. Mas quando a gente acopla o ser humano de fato, se só existisse ele não é social. Entende? Mas a sociedade faz parte dele. Mas ele não é ele de fato. Se não, qual que é o perigo de reduzir o ser humano ao sociologismo? É de você agregar ele a uma sociedade. Então, se aquela sociedade está gritando por algo, aquele ser humano não tem identidade. O que confere a identidade a uma pessoa humana é a sua dimensão espiritual. E vocês já vão entender isso mais pra frente. O que confere a uma pessoa identidade de existência única e irrepetível é o seu caráter espiritual. O seu caráter como pessoa, seu caráter como pessoa única, persona, né? Personalidade. Se a gente fala que o ser humano é social também, então a gente deixa com que a sociedade impregne nele e disso se resulte outras coisas que não são dele. Por exemplo, você vai se tornando a síndrome do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Você vai deixando a vida te levar. A vida leva eu, vambora. Esse é o perigo do fruto do meio de Marx, do Karl Marx.
perigo do sociologismo, de reduzir o ser humano a um sociologismo. E existe o perigo, por exemplo, do biologismo. A gente pode citar Darwin. Lembra de Darwin, da história da psicologia, a evolução das espécies? É o mesmo Darwin, tá? O que o Darwin fazia? Ele falava que o ser humano é apenas um animal evoluído. Por isso que ele fala que o ser humano veio dos macacos. Se o ser humano veio do macaco, ele só é um animal melhorado. Entendeu? É tipo um Onix. É um Celta melhorado, entendeu? Desculpe, foi o único exemplo que eu achei. O Onix é um Celta melhorado. E aí, então, por consequência, não deixa de ser um Celta. Para Darwin é isso. O ser humano é um animal melhorado. Então, quer dizer que o ser humano não deixa de ser um animal. Olha o perigo de você reduzir ao biologismo. Achar que o ser humano é só isso mesmo, que não existe mais nada além do sentido. Tá? Então, a pessoa humana é uma unidade na multiplicidade. Então, de fato, ela não pode ser coisificada, tá? Não pode ser tratado como coisa. Não pode se repetir, não pode, desculpa, se repartir em partes o ser humano. Ah, o ser humano, ele tem ele tem a sua parte do corpo que vai repartindo, entendeu? Cada área tem uma área. Cada coisa tem uma coisa. Não se deve repartir o ser humano. O ser humano é o que diria Santo Tomás de Aquino: unitas multiplex. E isso é o termo que Viktor Frankl usa no Em Busca de Sentido. Tá? Unitas multiplex. Ou seja, o ser humano é uma unidade numa multiplicidade. Entende? O ser humano tem múltiplas dimensões, mas ele é uma única pessoa. Ele não são várias pessoas em uma só. Entendeu? Por exemplo, se... Pequeno exemplo. Se cortarem, amputarem o meu braço, se amputarem o meu outro braço, se amputarem as minhas duas pernas, eu deixei de ser uma pessoa? A resposta é óbvia, né? Não. Mas, se você reduzir o ser humano a um biologismo, ele deixou de ser pessoa. Porque, biologicamente falando, a pessoa tem dois braços, duas pernas. Se ela não tem, ela não é uma pessoa íntegra. Essas coisas quebram de fato. Entende? Existe um relato, inclusive, na no Em Busca de Sentido. Eu só esqueci o nome do rapaz e deveria ter anotado. Que o Viktor Frankl coloca esse exemplo para falar que o ser humano é indiviso, é inquebrável. Um rapaz quebrou o pescoço e aí daqui para baixo, né, do pescoço para baixo, ele não se mexia mais. Ele perdeu todos os movimentos. E ele fazia muitas coisas assim, superou muito bem essa questão. E quando perguntaram para ele, olha, mas como é que você teve força? De onde você tirou forças para superar tudo isso? E ele deu a seguinte resposta. Brilhante a resposta, inclusive. Olha, quebraram o meu pescoço. Não quebraram o meu ser. Não quebraram a minha identidade. Não quebraram a minha existência. Eu continuo sendo pessoa. Mesmo com dois braços a menos, mesmo com duas pernas a menos, menos com talvez só com 20% do meu corpo, eu continuo sendo pessoa. Entende? Certo? Então, gravem bem isso para vocês. A pessoa humana é indivíduo. É a primeira tese. Pessoa humana é indivíduo. Ok? Beleza? Vamos prosseguir?
Bom, a tese 2, obviamente não vai dar tempo de falar tudo numa aula. Estamos apenas na tese 2, mas é muito interessante essa aula das 10 teses que enraiza muito bem a antropologia de Viktor Frankl, tá? A tese 2, o ser humano, a pessoa humana é insomável, certo? A pessoa humana é insomável. Ou seja, a pessoa não se soma a outra coisa. Não é uma parte de algo maior. Percebe que o perigo do sociologismo está aí? Falar que nós somos parte da sociedade? Não, se falar que o ser humano é social, a gente está acoplando o ser humano na sociedade, nós estamos somando ele. E, como diria Viktor Frankl, a pessoa humana é insomável. Ela não se soma. Ela não pode ser completada, por exemplo, por fatores externos, como se fosse uma peça faltante. Entendeu? Se falta um pouquinho de. Como é que eu posso dizer? Deixa eu dar um exemplo. Se falta um pouquinho de humor, vou pegar um pouco de humor daquela pessoa e colocar em mim. Não dá. Porque a pessoa é insomável. Nada se soma nela. Ela é íntegra. Se ela é indivíduo, ela é de fato insomável. Nada se soma a ela. Entendeu? A pessoa não é um fruto do destino, nem da massa social. É total. Entendeu? A pessoa é uma totalidade. Ela não é fruto do meio, como diria Marx. Ela não é fruto do acaso. Como eu disse para vocês no começo da aula, por que você nasceu nesse país, nessa cidade, falando a língua portuguesa? Por que você teve que nascer nessa família? Talvez até desastrosas. Mas por que você teve que nascer nessa família? Maluquice pensar nisso, né? Muita maluquice. Então o ser humano ele é total, ele é insomável. Por isso é necessário conectar a pessoa à responsabilidade pessoal, certo? Como diria Viktor Frankl, parafraseando Sartre, tá? Nós não somos o que fizeram de nós, mas o que fazemos com o que fizeram de nós. Então não interessa muito o que a vida fez com você. Você é, de fato, o que você faz com o que a vida te fez. O que fizeram de você. Ou seja, te deram limões. O que você fez com os limões? Fez uma limonada, vendeu e comprou mais limões, sei lá. O que você fez com os talentos que te foram confiados, que te foram dados? Entende? Por exemplo, o exemplo de que uma pessoa é insomável é o exemplo dos mártires. Os mártires da Igreja Católica. As pessoas que morreram defendendo o Evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Elas preferiram de fato essa consciência mesmo diante da morte. Olha, eu morro, mas eu me nego a negar o Cristo. Que loucura isso, né? Eu morro, mas eu me nego a negar Cristo. Ou seja, a pessoa tem uma consciência, tem uma integridade, tem uma totalidade. E essa totalidade, ela é insomável, não dá para somar mais nada. Por exemplo, essas porcaria de ideologia de gênero que quer descer goela abaixo que você é um elo, é um ele, que você não é homem ou mulher, você é uma espécie de bambino, sei lá. Você não é pessoa. Entende? Quer somar as coisas numa pessoa que já é pessoa. Se o homem nasce, se um bebê nasce com pênis, ele é o quê? Ele é um homem, porra. Se um bebê
nasce com uma vagina, ele é uma mulher. Ela é uma mulher. Isso aqui biologicamente falando, cientificamente falando. Só que querem somar as coisas nas pessoas. Você é aquilo que você sente que você é. Se você se sente uma cobra, então seja uma cobra. Se você se sente um leão, seja um leão. Se você acha a Barbie, então seja a Barbie, seja o Ken, seja o Batman. Querendo somar, de fato, essas questões ao ser humano, enquanto o ser humano é o ser humano. Você pode perceber, as piores cagadas que você já fez na vida, alguma pessoa tentou somar na sua vida. Tentou somar alguma coisa que você não era. Por exemplo, eu já me enfiei em várias cagadas na vida. Então, vou dar alguns exemplos para vocês, abrindo um pouquinho aqui. Quando a primeira vez que eu bebi uma bebida alcoólica, eu tinha por volta de 15 a 16 anos. E foi uma merda. A verdade é essa. Foi uma droga. Mas o o que era vendido, que era muito bom, que era legal. Só que aquilo não fazia parte de mim. Foi uma coisa que foi somada a mim. Ou melhor, tentou ser somada a mim. E aí houve um sofrimento. Porque essa tentativa de somar alguma coisa à sua consciência, a sua consciência é uma rocha, né? É um castelo que ninguém entra. Porque é a sua consciência, não é de mais ninguém. Quando tentam invadir, o que acontece? Às vezes você até deixa entrar um pouquinho e sofre. Então, se uma pessoa é insomável, nada pode se somar a ela. Nenhuma sugestão. Por isso que psicólogo, por exemplo, não dá conselho. Ou melhor, não deveria dar conselho. Se você dá conselho para os seus pacientes, pare imediatamente, porque isso não é ciência. Isso não é nem logoterapia. Na logoterapia a gente tem um diálogo socrático. E no meu método a gente extrai essa verdade do paciente. Não com conselho, mas com boas perguntas. Certo? Então, gravem bem isso na cabeça de vocês, que o ser humano é insomável. Só retomando o que a gente já viu hoje, nós vimos uma pequena introdução sobre o que é a pessoa humana, de fato. Nós vamos tentar responder isso até o final das aulas sobre as 10 teses da pessoa humana, tá? Nós vimos apenas 2 teses, tá certo? Nós vimos que a pessoa é indivíduo, tese 1, e nós vimos a tese 2, que a pessoa é insomável. São essas 2 teses que nós vimos no dia de hoje, tá? Nas próximas aulas nós vamos continuar falando das 10 teses humanas até a gente esgotar isso de fato. Eu sei que às vezes parece cansativo e tudo mais, mas vocês precisam entender o que são essas 10 teses humanas, da pessoa humana. Porque aqui está a antropologia da logoterapia. Se você não entende a antropologia da logoterapia, dificilmente você vai entender o que é logoterapia e dificilmente você vai conseguir aplicar a logoterapia. Entendeu? Ou, por exemplo, esse opúsculo que está aqui na descrição dessa aula, para você que está no YouTube. Se você vai ler, né, as 5 técnicas lá bonitinhas. Se você não souber o que é antropologia, você não vai conseguir aplicar. Entende? Não vai dar certo você aplicar uma coisa que você desconhece. Desconhece a antropologia, a base de fato, o que dá subsídios para a aplicação dessa técnica. É igual você tentar construir uma casa pelo teto. Não dá. Não tem sustento. Precisa ter um sustento de fato para se seguir. Para construir o seu edifício. Podemos dizer assim, tá? Beleza? Então, vai ser muito necessário vocês assistirem essas aulas. Se você está aqui no YouTube e por alguma aventura, essas aulas são várias partes, tá? Essas 10 teses da pessoa humana vão ter várias partes. Se porventura você não tem, sei lá, eu tô vendo a parte 1, mas cadê a parte 2? Cadê a parte 3?
Ou tô vendo a parte 4 e cadê o resto? Elas estão dentro da plataforma, tá? Então você pode acessar a plataforma ou você pode acessar a nossa comunidade, que a descrição tá aqui no link da nossa aula aqui no YouTube. E através do link da comunidade você consegue acessar o resumo da aula. Não a aula em si. A aula em si são para os alunos que estão dentro da Logopraxis. Mas você consegue acessar pelo menos o resumo de forma gratuita. Então vale a pena você estar por lá. Beleza, minha gente? Bom, eu acredito que por hoje é só. Tem muito mais teses para a gente elaborar, para a gente trabalhar junto a essas questões, mas nós vamos de forma gradual, nós vamos mastigando cada coisinha ali até a gente esgotar o assunto. Porque é isso que é a beleza da logoterapia. Você vai esgotando o assunto para você entender perfeitamente onde que Viktor Frankl quer nos levar. Beleza, minha gente? Por hoje é só. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Eu sou o Dr. Harrison Santos e essa aqui é a Logopraxis, a nossa academia de logoterapia. E nos vemos na quinta-feira que vem, às 2h30 da tarde, ao vivo, se Deus quiser, se Deus permitir e se a nossa internet ajudar, tá bom? Um forte abraço. Tchau.